Quando nós estudamos Gênesis 19, eu me lembro de um versículo em Gênesis 19 que fala sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós falamos sobre essa destruição, sobre Gênesis 19, explicando versículo por versículo, e nós chegamos no versículo 24, que dizia o seguinte: então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Esse é o versículo de Gênesis, capítulo 19, versículo 24. E nós aprendemos na época, me lembro que quando nós falamos sobre esse versículo, e os versículos que falam sobre o grande cataclisma que caiu, que sobreveio a Sodoma e Gomorra, nós aprendemos que essa palavrinha, a palavrinha enxofre, de que fala o texto, eram pedras amareladas, ou pedras na forma de cristal, que caíram sobre aquelas cidades num terrível cataclisma. E estudamos isso na época e ficamos impressionados com a devastação toda ali daquela cidade. E o que me chamou a atenção recentemente é que, comprovando o relato bíblico, e eu gostaria de passar isso para os irmãos, para que os irmãos vejam como a palavra de Deus, ainda que os céticos se levantem sempre dizendo que essas coisas são lendas, essas coisas são mentiras que as pessoas inventaram no passado e que nós, ingenuamente, como crentes que somos ingênuos, somos tolos, somos ignorantes, e então nós damos crédito a essas bobagens todas, mas são apenas invenções, a Bíblia tem apenas fábulas, e nós olhamos para isso e acreditamos nisso como se fosse história, e riem de nós, e zombam de nós, e nós então seguimos em frente debaixo dessas risadas. Mas o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é que saiu neste mês, no dia 20 de setembro, dia 20 deste mês agora, dia 20 de setembro deste ano, saiu um artigo de uma revista chamada, um periódico chamado Scientific Reports. É um periódico bastante conceituado, e esse periódico publicou um artigo de 64 páginas, é um artigo vasto, muito bem fundamentado, escrito por 21 cientistas e estudiosos. Saiu agora. Os irmãos têm acesso a esse artigo, é só procurar aí o site da Scientific Reports. E esse artigo é resultado de 15 anos de escavações e pesquisas. E depois de 15 anos que esses cientistas todos trabalharam num sítio arqueológico junto ao Mar Morto, na região nordeste do Mar Morto, eles chegaram às seguintes conclusões, aqui segundo o artigo. Notem bem, não é um artigo cristão, não é um artigo que tem por propósito validar o relato bíblico, não, é um artigo secular. Certamente muitos desses cientistas são ateus. E o artigo saiu agora, é novinho, ele está quentinho, como eu disse, saiu no dia 20 de setembro, agora, nesse mês. Um artigo vasto, como eu disse, 64 páginas. E esse artigo fala de um sítio arqueológico ali, junto ao Mar Morto, como eu mencionei, que está situado, um sítio arqueológico que faz escavações numa cidade chamada Tel El Amã. Essa cidade, desde 2013, é reconhecida por alguns estudiosos como sendo a antiga Sodoma, essa cidade de Tel El Amã. Em 2013, um estudioso bíblico escreveu um livro dizendo, olha, Tel El Amã é, na verdade, a cidade bíblica de Sodoma. O texto do artigo, desse vasto artigo, diz que em 1651 a.C., segundo a análise do solo, dos metais todos ali presentes, de outros achados arqueológicos, ali naquele lugar, naquele sítio arqueológico, essa cidade de Tel El Amã, reconhecida como Sodoma por alguns estudiosos, foi devastada
por uma catástrofe, e notem bem, uma catástrofe comparável à explosão de 1000 bombas atômicas semelhantes à que foi lançada sobre Hiroshima. Os irmãos sabem o que significa? 1000 bombas atômicas explodindo sobre uma cidade. Eles fizeram uma análise de tudo que encontraram ali e chegaram à conclusão que aquela cidade foi devastada por uma tragédia, por um cataclisma dessas proporções. Nenhum vulcão seria capaz de fazer isso. Nenhuma batalha, por mais trágica que tenha sido, seria capaz de fazer aquilo. Nenhum terremoto, nenhum vendaval, nenhum furacão, nada poderia causar aquilo que eles viram e que têm visto e que têm descoberto nesse sítio arqueológico. A explicação que eles conseguiram dar para o tamanho da devastação e do cataclisma que veio sobre aquela cidade é a seguinte: muito provavelmente, isso eles imaginando o que pode ter acontecido, na cabeça deles a única explicação plausível. A única explicação é a seguinte, que um asteroide, notem a explicação, eles disseram, só pode ser isso. Um asteroide veio na direção da cidade a uma velocidade de 61.000 quilômetros por hora. Esse asteroide explodiu no ar a 4 quilômetros do chão. Ok? Essa é a explicação deles. A 4.000 metros de altura, esse asteroide explodiu. E houve então uma chuva de pedras sobre a cidade, além de fogo e essa explosão causando uma pressão simplesmente inimaginável. Eles dizem o seguinte: quem olhasse para o céu naquele instante ficaria imediatamente cego. A temperatura do ar chegou a 2.000 graus centígrados. Eles avaliaram isso a partir dos metais encontrados na cidade, derretendo metais e cerâmica. A cidade se transformou numa gigantesca massa incandescente. O palácio da cidade, que era a construção mais robusta, ainda estão lá ainda os alicerces do palácio, se desintegrou na explosão. Desapareceram milhões de tijolos de barro, evaporaram com essa explosão do palácio, que era a construção mais forte que havia ali naquele sítio. A explosão, o choque da explosão, atingiu 1.200 quilômetros por hora, o choque da explosão, a pressão, devastando construções e desintegrando 8.000 habitantes da cidade. Eles não conseguem entender o tamanho dessa devastação. É algo que não se vê, é algo aterrador o que aconteceu ali. Notem, pedaços de ossos foram encontrados por toda parte, revelando que os corpos das pessoas foram fragmentados. Os restos humanos encontrados, há muitos restos humanos, eu peguei aqui um exemplo, envolvem 2 esqueletos encontrados próximos um do outro, na região do palácio. Desses esqueletos, restaram o pedaço de uma pelvis, o fragmento de um braço, um crânio sem mandíbula e com metade do lado direito esmagado, outro crânio somente com a dentição superior e metade do lado direito, e 3 fragmentos de costela. Essas pessoas explodiram. Foi o que aconteceu com elas. Essas pessoas explodiram. Deus explodiu os homens de Sodoma. A evidência forense sugere que esses corpos foram decapitados, desmembrados e desarticulados. Os demais ossos, segundo a pesquisa, foram moídos em pequenos pedaços e misturados com o pó dos tijolos pulverizados. Viraram fumaça. Quando nós lemos o relato bíblico, nós não temos esses detalhes. Mas esses homens, eles foram pulverizados.
Foi também encontrado um esqueleto em que a pessoa está com as mãos levantadas protegendo a cabeça. Os diversos restos mortais encontrados mostram que as pessoas foram incineradas. Algumas foram decapitadas e desmembradas. Muitos ossos foram moídos em pedaços pequenos. Esses ossos foram espalhados por alguns metros ao redor. Outros ossos foram desintegrados. A pesquisa conclui que essas pessoas foram pegas de surpresa, enquanto estavam envolvidas em suas atividades diárias normais. Isso sobreveio. E elas foram simplesmente incineradas e pulverizadas numa explosão que nós não conseguimos imaginar. Nunca na história da humanidade uma explosão como essa aconteceu. A catástrofe tornou toda a região ao redor infértil por um período abrangente de 300 a 600 anos. A região era fértil, nós aprendemos isso. Quando Ló olhou para as campinas do Jordão, ele viu que a região era fértil, ele se dirigiu para lá e escolheu aquela região e foi morar em Sodoma. Nós aprendemos isso quando estudamos Gênesis nos capítulos anteriores. Os cientistas debatem se Tel El-Amã teria sido a cidade bíblica de Sodoma, dada a semelhança da catástrofe e a localização geográfica do cataclisma. Eles reconhecem que é inevitável lembrar do relato bíblico em face dessas descobertas. Tudo indica que o que descobriram agora, nesse mês, foram descobrindo ao longo de 15 anos e publicaram a pesquisa neste mês, no dia 20 agora. Tudo aponta para a realidade de que aquele lugar, aquele sítio arqueológico, era realmente a cidade de Sodoma. E vejam o tamanho da tragédia que recaiu sobre aquela cidade. Então, queridos, quando a Bíblia diz alguma coisa, por mais incrível que possa parecer, a comprovação histórica disso é só uma questão de tempo. Nós temos aqui uma evidência clara de que aquilo que aconteceu e que a Bíblia relata ali em Gênesis 19, aquilo que aconteceu com Sodoma, realmente é algo que se encaixa nas possibilidades históricas segundo as descobertas arqueológicas. Não estamos pregando aqui, nesse púlpito, não estamos falando de mitologia. Não estamos falando de historietas, de fábulas, de invenções. Quando a Bíblia diz que desceu fogo do céu e consumiu aquela cidade, pulverizou aqueles homens e devastou tudo, não ficou um sobrevivente, ninguém, impossível, nada, tudo foi devastado. Quando falamos sobre isso, não estamos falando de historietas. Estamos falando de realidades que a ciência, com o tempo, comprova, como temos aqui. Como eu disse, essas descobertas são recentes. O artigo, como eu disse, foi publicado agora, comprovando, olha, aquilo que aconteceu com Sodoma não pode mais ser considerado uma fábula. Existe viabilidade histórica que mostra que um cataclisma daquelas proporções é sim possível. E é bem provável que estejamos diante, aqui, os cientistas olhando aquilo, dizendo, é bem provável que estejamos diante aqui da cidade de Sodoma ou do que restou dela. Isso robustece a nossa confiança, é claro. Isso mostra que a palavra de Deus é história e não apenas invenções, mas isso deve impingir em nós, engendrar em nós outras realidades também. Nós vemos nessas coisas que eu mencionei aqui para vocês, nós vemos a dimensão da ira de Deus contra o pecado. É algo aterrador. Quando nós falamos da ira de Deus contra o pecado, nós não podemos pensar num velhinho sentado num trono celestial, ali fazendo cara feia. Não podemos pensar nisso. Quando falamos da ira de Deus contra o pecado, nós não podemos imaginar alguém ali com raiva querendo dar chicotadas em nós. Não. Quando nós falamos do dia em que o Senhor há de se levantar para punir o mal, para punir os seus inimigos, para destruir aqueles que não creram no seu Filho, é desse grau de juízo que estamos falando.
Aqueles homens de Sodoma jamais imaginaram o tamanho da desgraça que estava prestes a cair sobre eles. E os homens da nossa geração são semelhantes. Os homens da nossa geração não imaginam o tamanho da destruição que há de cair sobre eles um dia. Não imaginam isso. Eles não conseguem imaginar o tamanho da ira de Deus que pode ser derramada sobre eles caso não se rendam ao Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, aquele que nos livra da ira vindoura. E tudo isso fala de uma destruição temporária. Esses homens foram pulverizados em segundos. A palavra de Deus fala disso e fala de uma ira que se estende por toda a eternidade. Nós temos que estimular em nossa mente a noção do temor do Senhor e louvar ao Senhor sempre pela libertação que Ele nos trouxe em Cristo, porque nós não podemos imaginar o tamanho da ira e do juízo do qual Ele nos livrou. Nós não podemos imaginar. Nós nunca poderemos imaginar o tamanho da catástrofe e da desgraça eterna de que o Senhor um dia nos livrou.